E aí, gatinhos? Sou o professor Raoni Tales e hoje nós vamos responder algumas questõezinhas da lista de quantidade de movimento e impulso, beleza? Bem, na primeira questão que eu vou responder, que vocês estão acompanhando aí na telinha, diz o seguinte: um sistema é constituído de duas esferas que se movem sobre um plano horizontal e colidem entre si em determinado instante. Imediatamente após a colisão, pode-se afirmar que, referente ao sistema, permaneceu inalterada a. Vejam bem, ele não falou como essas bolinhas colidem. Então aqui eu coloquei duas possibilidades. Elas vão colidir de frente ou elas vão colidir, né? Estão no mesmo sentido ou em sentidos contrários. Elas vão colidir em sentidos contrários ou no mesmo sentido. E aí elas colidem de frente ou uma atrás da outra. Independente da situação, eu sei que elas vão colidir no final. Coloquei ali, beleza? Bem, o que eu tenho certeza que não vai variar? No estudo de colisões, nós temos três tipos de colisões: elástica, inelástica e parcialmente inelástica. Bem, independente do tipo de colisão, uma coisa não varia entre elas. Não varia, melhor, uma coisa não varia em todas elas, que é a quantidade de movimento. Independente da colisão, vai sempre haver uma conservação da quantidade de movimento se eu estou considerando que é um sistema isolado de forças externas. Se eu estou considerando, por exemplo, que não existe atrito, se eu estiver considerando que não vai haver uma força externa que vai atuar nesse sistema, apenas as forças internas durante a colisão. Então a resposta dessa questão é letra C, quantidade de movimento. Vamos lá, galera. Nossa segunda questão diz o seguinte: um bloco A, deslocando-se com velocidade VA em movimento retilíneo uniforme, colide frontalmente com o bloco B em repouso. Imediatamente após a colisão, ambos passam a se locomover juntos na mesma direção em que se locomovia o bloco A antes da colisão. Baseado nessas informações e considerando que os blocos possuem massas iguais, é correto afirmar que. Então nós temos aí um bloco A que se move em direção ao bloco B parado, pá, colidiu, bufo, os dois vão sair juntinhos. Então, já de cara, você tem que saber qual é o tipo de colisão aí. Dois tipos de colisão são facilmente observados, né? A elástica, quando bate, colide e se separa sem que haja perda de energia, sem que haja deformação. E a outra é a colisão inelástica, quando eles colidem e ficam juntos. E aí, se eles ficaram juntos, é porque obrigatoriamente houve perda de energia, certo? Houve deformação nesse sistema. E por estarem juntos, o coeficiente de restituição vale zero. Então, de cara, como eu estou vendo que eles estão juntinhos, grudados, igual o cachorro no cio, então eu sei que esse tipo de colisão é uma colisão totalmente, perfeitamente inelástica. Beleza? Então eu sei que esse tipo de colisão, eu já sei que ela é inelástica. Eu vou e anoto, inelástica. O que eu sei, professor, da minha colisão inelástica? Eu sei que nesse tipo de colisão, o coeficiente de restituição vale zero. Se esse coeficiente de restituição é zero, é porque a energia do sistema, a energia mecânica do sistema, e eu costumo dizer assim, ó, não se conserva nem a pau, beleza? Porém, a quantidade de movimento sempre se conserva, gato. Beleza? Eu sei disso daqui, ó. Sei disso daqui. Se esse cara tem uma massa M e aquele cara também tem uma massa M, eu sei que após a colisão eles vão sair juntinhos com uma massa 2M. E aqui é muito simples, a gente pode usar um raciocínio lógico. Se a massa vai aumentar, para que haja conservação da quantidade de movimento, se a massa vai aumentar, olha só, se eu pegar a equação e jogar ou a massa ou a velocidade para o outro lado, eu tenho isso aqui, ó. Beleza?
Então, é o seguinte, se a massa vai aumentar, então obrigatoriamente a velocidade diminui. Se a massa vai dobrar, então a velocidade diminui na metade. Se a massa diminui na metade, então a velocidade dobra. Ok, galera? Então, de acordo com as alternativas, o que é correto afirmar? A velocidade dos blocos após a colisão vai ser a metade da velocidade A, então já elimino duas, eu elimino a B e a C. Obrigatoriamente vai haver conservação da quantidade de movimento. A energia não conserva nem a pau, tá certo, galera? Então, houve apenas conservação da quantidade de movimento, letra D. Terceira questão agora diz o seguinte. Durante a preparação para uma competição de patinação no gelo, um casal de patinadores pretendia realizar uma acrobacia que exigia uma colisão entre eles. Para tanto, eles resolveram executar a seguinte sequência de movimentos. Inicialmente, o patinador ficaria em repouso enquanto sua companheira se deslocaria em linha reta, em sua direção, com velocidade constante de 10 metros por segundo. Em um dado momento, eles colidiriam. Ele vai tomar ela nos braços e os dois passam a se deslocar juntos com uma outra velocidade, que você já sabe que obrigatoriamente tem que ser menor, já que a massa aumentou, não é assim? A figura ilustra as situações descritas no texto. Considere que a massa do patinador é igual a 60 kg e a da patinadora é de 40 kg. E que para executar a acrobacia, eles necessitam sair com a velocidade de 5 metros por segundo após a colisão. Então, identifique qual o tipo de colisão que ocorre entre os patinadores e justifique sua resposta. E letra B, a partir do cálculo da velocidade do casal, após a colisão, explique se é ou não possível realizar essa acrobacia. Então, inicialmente, a questão me diz o seguinte, que a menina está se deslocando a 10 metros por segundo. Essa doidinha aqui, ó, 10 metros por segundo. A questão também diz que ele está parado, beleza? Diz também que a massa dele é de 60 kg e ela 40 kg. Tranquilo? Isso foi dado na questão. Bem, que tipo de colisão é essa? Olha que figura, o desenho bonito da peste, viu? Ela está no colo dele, ó. Se ela está no colo dele, saiu juntinho os dois. Que tipo de colisão é essa? Colisão totalmente, perfeitamente inelástica. Porque sai juntinho, igual cachorro no cio. Beleza? Agora vamos verificar se eles conseguem sair, realizar a acrobacia. Porque essa velocidade aqui vai ter que ser de 5 metros por segundo. Então, eu vou fazer conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Antes, quem tem movimento? Ela. Então, vou chamar ali, ó, massa da mulher vezes velocidade da mulher igual. Depois, os dois têm movimento. Então, vai ser massa do homem mais massa da mulher vezes a velocidade dos dois. Então agora é só substituir. Massa da mulher 40, velocidade dela 10. Massa do homem mais a da mulher 100, velocidade dos dois. Vou chamar aqui velocidade final. Ok? 400, você já está visualizando quanto vai dar essa resposta, né? Ó, 100, velocidade final. Para a gente não perder tempo, ó, bichão, corta os zeros, velocidade final vale 4 metros por segundo. Eles conseguem realizar a acrobacia, sim ou não? Não. Porque eles vão sair com a velocidade de 4. E a velocidade mínima necessária é 5. Valeu! Questão 4 diz o seguinte. Um objeto de massa 5 kg movimenta-se com a velocidade de 10 metros por segundo
choca-se frontalmente com outro objeto de 20 kg que está inicialmente parado. O primeiro objeto após o choque recua com a velocidade de 2 metros por segundo e ele pede qual é a velocidade do segundo objeto após o choque. Primeira coisinha que eu fiz, eu desenhei o que a questão está dizendo. Professor, por que você desenhou? Porque sempre que você desenha a questão fica bem mais clara, beleza? Professor, eu percebi que na segunda de baixo ali, você disse que o segundo objeto vai para a direita. Como é que eu sei que ele vai para a direita e não para a esquerda? Meu filho, o de trás, o de 5, colidiu no de 20. O de 5 voltou. Você acha que o de 20 vai voltar também? É impossível, né? Um negócio desse aí, meio estranho. Então ele só pode ir para frente. E a gente vai calcular essa velocidade. Como? Conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento deste cara tem que ser igual à quantidade de movimento desses dois caras aqui. Ok? Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó, quantidade de movimento no início tem que ser igual à quantidade de movimento no final. Quem é quantidade de movimento no início? No início, só quem tem movimento é o bloquinho 1. Então, vai ficar quantidade de movimento do bloquinho 1 igual a soma da quantidade de movimento do bloquinho 1 no final mais o bloquinho 2 no final. Ok, galera? Isso aqui do final e isso aqui do inicial. Então, é só substituir. Então, vamos lá. Eu tenho aqui quantidade de movimento do primeiro vai ser massa vezes velocidade do bloquinho 1 no início. Vou botar aqui, ó, no início, igual massa vezes velocidade do bloquinho 1 no final, mais massa vezes velocidade do bloquinho 2 no final. Certo? Agora é só substituir. Tenho massa do bloquinho 1, 5. Velocidade dele inicial, 10. Igual massa do bloquinho 1, 5. Velocidade, aqui preste atenção. Se essa velocidade era positiva quando ele ia, quando ele voltar, essa velocidade tem que ser negativa. Menos 2. Mais 20 vezes a velocidade do bloquinho 2 quando ele está após a colisão, né? Na verdade. Então aqui eu tenho 50 igual menos 10 mais 20. Passa o menos 10 para lá, ele vai passar positivo. Então quando eu fizer 50 mais 10, eu vou economizar aqui, tá, galera? Vou passar esse cara para lá, ó. Ele está negativo, ele passa positivo. Então fica 50 mais 10, 60. Igual a 20. Velocidade final do bloquinho 2. 60 dividido por 2, 3. Velocidade final do bloquinho 2, então, para não ficar muito apertado aqui, eu vou logo botar a minha resposta. 3 metros por segundo. Ok? Positivo, o que significa positivo aí? Significa que ele está indo. Negativo, que ele está voltando. Ok. Letra B. Na quinta questão que eu separei aqui, os princípios de conservação na física, energia, quantidade de movimento, carga elétrica, etc., desempenham papéis fundamentais nas explicações de diversos fenômenos. Considere o estudo de uma colisão entre duas partículas A e B que constituem um sistema isolado. Verifique quais as proporções corretas e dê como resposta a soma dos números a elas associados. Primeiro, tem dois corpos A e B. Eles vão colidir de qualquer forma, não sei como. Então a questão diz, se a colisão entre A e B for elástica, a energia cinética total das partículas permanece constante durante a colisão. Em uma colisão do tipo elástica, acompanha aí na imagem, eu tenho que coeficiente de restituição é 1, né?
eles vão bater e vão se separar. Vai haver uma conservação da energia, não vai haver perda de energia, não vai haver deformação. Toda a energia ela é restituída. Vai haver sempre, nos 3 casos, conservação da quantidade de movimento, beleza? Porém, a energia ela é conservada no todo. Não tem como eu conservar a energia individualmente. Então, por exemplo, uma sinuca, você vai bater com a bola azul, a bola preta na bola azul. A bola preta bateu, parou e azul foi. Eu não posso dizer que a energia cinética da bola preta conservou. Mas no total, a soma da preta mais azul houve uma conservação sim, tá? Então a primeira está errada. 2. Se a colisão entre A e B for elástica, a energia mecânica do sistema permanece constante durante. Agora a mecânica, ele fala aí cinética mais elástica, a mecânica sim, vai permanecer constante, tá? 4. Se a colisão entre A e B for elástica, a quantidade de movimento de cada uma das partículas permanecerá constante. A quantidade de movimento total do sistema permanecerá constante e não de cada uma. É tanto que eu posso, no primeiro exemplo que eu dei, a preta bater na azul, a preta ficar parada, ou seja, já zerou a quantidade de movimento dela, né? Então não permaneceu constante. 8. Se a colisão entre A e B for perfeitamente inelástica, não haverá conservação da quantidade de movimento. Então está errado, sempre vai haver. E 16. Se a colisão entre A e B não for elástica, vai haver dissipação de energia, porém, vai haver conservação da quantidade de movimento total. Corretíssima, beleza? Então, resposta correta: 2 mais 16, 18. Questão 6 diz o seguinte: um carrinho de massa 1 kg move-se sobre um piso horizontal com velocidade de 4 metros por segundo. Em direção a outro carrinho de massa 3 kg, carrinho B, que eu botei aí, inicialmente em repouso. Após o choque, os dois saem juntinhos igual cachorro no cio. Então já sei que isso aqui é uma colisão do tipo inelástica. Não há o coeficiente de restituição é 0, não há conservação de energia, porém conserva a quantidade de movimento. Letra A. Determina a intensidade da quantidade de movimento do conjunto após a colisão. E letra B. Qual a velocidade do conjunto? Tá certo? Aqui não dá para você resolver. Até dá, né? Depois eu posso mostrar para vocês. Como eu falei na questão anterior, dobrou a massa, cai na metade da velocidade. Mas a gente vai chegar lá, tá? Eu vou usar um macetezinho daqui a pouco. Então vamos, primeira questão, primeira letra A, né? Qual a quantidade de movimento do conjunto após a colisão? Olha só, gatinhos, olha. A quantidade de movimento, de acordo com a conservação da quantidade de movimento, a inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Ele quer saber a quantidade de movimento final, então é só calcular a quantidade de movimento inicial. E quem é que tem quantidade de movimento no início? A. Então a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial, que é a quantidade de movimento de A. Massa de A vezes velocidade. Como a massa de A é 1 e a velocidade é 4, então tem uma quantidade de movimento igual 4 quilogramas vezes metro por segundo. Simples, né? Simples. Letra B diz o seguinte: determine a velocidade após a colisão. B. Então, eu disse anteriormente, que a quantidade de movimento de A era igual à quantidade de movimento de A mais B, ou seja, o início igual ao final. Se a do início é igual à do final, e a do início deu 4, é porque a do final também dá 4. Quantidade de movimento no final vale 4. Mas quem é a quantidade de movimento no final? É a massa de A mais a massa de B, porque eles estão juntinhos, igual o quê? Igual o quê? Vezes a velocidade final, igual a 4. Massa de A vale 1. Massa de B vale 3. Então fica 1 mais 3
4 VF igual a 4. Passa esse cara que está multiplicando, dividindo. 4 dividido por 4, 1 metro por segundo. Achei a minha velocidade final. Professor, como é que era no macetinho lá? Vamos lá no macetinho. Diz o seguinte. A massa de A valia 1. A massa de B vale 3. Porém, ele está parado. Não vou botar aqui, tá? No final, quando eles colidirem, é como se eu tivesse um único corpo que tem agora uma massa de 1 mais 3, 4. Essa massa final é quantas vezes maior do que a inicial? Note, é quantas vezes maior. Não estou dizendo quanto eu acrescentei. Então, se era 1 e passou a ser 4, é 4 vezes maior. 1 vezes 4, 4. Se a velocidade, se a massa aumentou em 4 vezes, a velocidade tem que diminuir em 4. Se a velocidade aqui era 4, então a velocidade aqui tem que ser 4 vezes menor, 1 metro por segundo. Ixi, professor, dei valor! Questão 7 diz o seguinte. Um bloco movimenta-se a partir do repouso sob a ação de uma força F de direção constante e módulo que varia com o tempo, conforme o gráfico. No intervalo de 0 a 15, determine o impulso da força F. Então, vamos lá. O que a gente sabe olhando para esse gráfico? Eu disse a vocês que... E tem um vídeo aqui explicando analisar gráficos, então quem tem dúvida vai lá, volta e assiste. Diz o seguinte. Se tem alguma equação de este cara multiplica este cara, então o resultado disso representa a área do gráfico aqui, ó. Beleza? Qual é a equação de este cara multiplica este cara? É a equação do impulso. Impulso é igual força vezes tempo. Então, se existe uma equação de este cara multiplica este cara, o resultado disto representa essa área. Certo, galera? Professor, e que área é essa? É um trapézio. Então, se eu quero calcular o impulso, é só calcular a área desse trapézio. Então, vamos lá. A área do trapézio, o meu impulso, vai ser a área do trapézio, que é dado por Bzão, mais Bzinho, vezes altura, sobre 2. Quem é Bzão? Base maior, 15. Quem é Bzinho? Isso aqui vale 5, tá certo? Esqueci de colocar aqui. Então, eu tenho que o meu impulso vai ser 15 mais 5 vezes a altura sobre 2. Agora é só resolver. 15 mais 5, 20. Você pode até dividir já, ó. 20 por 2, 10. Né? 10 vezes 12, 120. 20 vezes 12, 240. Dividido por 2, 120. Então, meu impulso vale 120 Newton vezes segundos. Certo? Letra A, ok. Na letra B diz, o valor da força constante, se essa força fosse constante, quanto ela deveria ser para produzir o mesmo impulso? Então, vou pegar a equação do impulso. Impulso é força. Vocês viram no gráfico que aquela força ela não é constante. Ela é constante, depois diminui. Mas se ela fosse constante, quanto ela deveria valer para poder produzir um impulso de 120 newtons vezes segundo? Força eu quero saber. E o tempo que a questão me dá? 15 segundos. Então é só passar esse cara dividindo. 120 dividido por 15. Isso aqui é a minha força. 120 dividido... F feio da bexiga, velho.
120 dividido por 15, 8. Então, a minha força vale 8 newtons. Caso fosse uma força constante, para produzir o mesmo impulso, seria uma força de 8 newtons. Então, galera, é isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Ou procura lá no grupo, beleza, galera? Se inscreve, deixa o joinha. Valeu, até mais. Tchau, tchau.